Acharam que eu não ia terminar hoje? Não, gente, tem que começar e terminar. Planejamento é isso. Vamos terminar as partes da gramática agora. Então, nós estamos na parte mais importante, na mais querida por todas as bancas. Atenção, qual é ela? A parte de sintaxe. Ou seja, a parte que estuda a análise sintática, beleza? Então, estamos em partes da gramática, mais especificamente em análise o que? Sintática. Então, colocar aqui no nosso PPT em análise sintática, que eu estou lá no início, a gente já passou por morfologia, fonética, tudo direitinho, e nós estamos agora nesta parte aqui, que é a melhor de todas. É a mais caidora de com força mesmo. Então, quando a gente pensa em concurso, né, a gente já sabe que esta é a parte mais cobrada. Muito caidora de com força mesmo, no bom dialeto mineiro que, né, me cabe como mineira que sou, exercitando aqui com vocês a minha mineiridade. Bom, a gramática é composta, então, por 5 grandes ramos, a gente já sabe isso. Já vimos fonética, já vimos morfologia, estamos aqui, ó, sintaxe, que é a mesma coisa de análise, o quê? Sintática. Flávia, o que é a análise sintática estuda? Gente, o básico é período simples, obviamente, todos os termos do período, né? Tipos de sujeito, tipos de predicado. Então, a gente já sabe que a base está aqui, ó, no período simples, período composto, e a organização da frase. Então, dentro de abordagem sintática, a gente vai estudar também concordância, regência, crase, colocação pronominal. Isso tudo está dentro de sintaxe, tá? Então, concordância, regência, crase, colocação pronominal. Pontuação, porque a gente não tem onde encaixar melhor, então depende da estrutura da frase. Aqui, ó, enquanto a fonética se preocupa com o som, a morfologia se preocupa com a palavra. A unidade de estudo da morfologia é a palavra e a unidade da fonética é o som. Já na sintaxe, gente, a unidade é o enunciado, ou seja, frase, oração e período. Então, aqui, ó, o estudo é dentro do enunciado. Então, a unidade mínima de estudo da análise sintática, ela está compreendida nessa estrutura aqui, ó, frase, oração e período. Uma letrinha. Então, a gente avalia as funções dentro do contexto. Então, funções a partir do contexto. O contexto aqui ele é essencial, né? Então, eu costumo brincar e falar assim, a profissão da palavra. É a profissão que essa palavra tem em se considerando um determinado contexto, beleza? Então, a gente leva em consideração o enunciado, a estrutura da frase como um todo. E uma frase, a palavra pode ser uma coisa, e outra frase, ela pode ter outra função sintática. Se mudar uma letrinha, a gente acaba tendo aí variações na questão sintática. Então, a sintaxe trabalha um conjunto de regras, né, que determinam as diferentes possibilidades de associação das palavras para a formação de enunciados. Então, essas regras sintáticas, elas são regras de ordenação e combinação. De complementação, de qual palavra que precisa de complemento, né? Então, são regras para a formação de enunciado. O enunciado é um todo semântico, né? Ou seja, ele já tem sentido a partir da sua estruturação. Então, nela, a gente vai estudar, dentro da análise sintática, a ordem das palavras,
as funções que essas palavras desenvolvem dentro de um determinado período, os termos da oração, a organização tanto do período simples quanto do período composto. E além de estudar esses elementos, a gente ainda vai ter que estudar predicação verbal. O que é predicação? Se o verbo é intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto, ou se ele é um verbo de ligação. Vamos estudar os conectores, porque eles fazem ali a ponte entre as orações. Então, os conectores, eles unem orações. Eles vão estabelecer relações de coordenação ou relações de subordinação. Então, a gente precisa saber acerca disso aqui. Bom, regência, que está relacionada ao uso normativo de preposição. Concordância, crase, colocação pronominal. A crase, né, gente, que tem a ver com o emprego do acento grave, a gente já tinha falado lá atrás que ela, na verdade, não é um caso típico de acentuação gráfica, é um fenômeno sintático mesmo. Então, nesse caso, a gente vai estudar a crase pensando aí em um fenômeno sintático, que depende das relações estabelecidas dentro do período, né? Então, um fenômeno sintático que é a colocação pronominal, a pontuação e as funções sintáticas dos pronomes dentro dos enunciados. Então, o pronome pode desempenhar a função de sujeito numa frase, de objeto na outra, a depender aí da situação em que ele estiver inserido do ponto de vista sintático. E aí, a gente já sabe o que a sintaxe estuda. Aqui, ó, fiz um desenhozinho aqui para você ter uma ideia. Nesse desenho, a gente estabeleceu quais são os recortes privilegiados dentro da análise sintática, né? Então, esses recortes privilegiados dentro da análise sintática é que serão objeto de estudo nessa parte da nossa matéria. Por enquanto, nós estamos estudando partes da gramática. Então, cada uma dessas partes que estão aqui, cada uma dessas partes que está, para usar uma concordância certinha, cada uma dessas partes que está aqui dentro de análise sintática vai ser estudada separadamente. Então, nós vamos ter uma aula para funções e relações dentro do período, termos da oração, predicação, conectores e as relações morfossintáticas, estudando aqui os processos de coordenação e processos de subordinação, equivalência de estrutura, né? Então, processos de subordinação também. Período simples e período composto, a classificação mesmo dos termos aqui dentro, regência, concordância, crase, colocação pronominal, pontuação, funções sintáticas do pronome e, especificamente, tipos de que e tipos de si. Tipos de que e tipos de si é uma matéria morfossintática, né? Envolve morfologia também, mas aqui fica melhor para a gente explicar, porque faz mais sentido para você. Então, a gente vai organizando aqui essas relações. Bom, agora que a gente já sabe o que a análise sintática estuda, nós já sabemos que todas as bancas cobram análise sintática e que a análise sintática é o conteúdo mais cobrado em prova. Então, quem cobra a análise sintática? Todas as bancas. É o conteúdo muito caidor com força mesmo. Então, é o conteúdo mais cobrado em prova de gramática, né? Que é interpretação de texto, muito importante, tá, gente? A gente às vezes negligencia texto, fica bom em gramática e fica errando questão de interpretação de texto em prova. Então, tem que ter um cuidado, né? Então, é um conteúdo mais cobrado em prova, e aí a gente tem lá o seguinte, vamos trabalhar algumas questões, porque a partir das questões a gente já vai ter uma noção do que a análise sintática, né, trabalha. Na frase, informou-se ao rapaz sua função, o termo destacado funciona. Então, eu posso ter uma questão, ó, como essa da Universidade Federal do Paraná, em que me interessa a função sintática do termo. Então, eu quero saber se ele é sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo do o quê? Sujeito. Eu tenho que analisar essa frase, especialmente considerando a partícula se. Informou é um verbo transitivo direto e indireto, ou seja, eu preciso saber a predicação. Quem informa, informa algo a alguém.
Esse si que está aqui é uma partícula apassivadora. E aí, a gente tem uma máxima que fala o seguinte: se A PA, não A OD. O objeto direto vira sujeito paciente. Então, quando eu faço assim, informou-se ao rapaz sua função é o sujeito paciente dessa estrutura. E aqui é OI. Ah, Flávia, e OD? A gente já vai aprendendo uma coisa aqui, ó. Na voz passiva, não há objeto direto. Por que não há objeto direto? Ele vira sujeito paciente, né? Esse objeto direto vira sujeito paciente. Então, na voz passiva, não há objeto direto, ele vira sujeito paciente. Então, a nossa máxima é o seguinte: se há PA, o que é PA? Artícula passiva, né? Se há PA, não há OD. Porque o objeto direto vira sujeito paciente. Isso aqui a gente vai aprender detalhadamente em análise sintática, mas é uma matéria que é tão cobrada que só de a gente no início do curso já ter um contato com essa regra já vai nos ajudar aí a fazer seleções mais interessantes em termos de resposta. Então, uma frase: informou-se ao rapaz sua função, o termo destacado funciona como sujeito. E a gente já sabe que na voz passiva não há objeto direto. O objeto direto vira o quê? Sujeito paciente. Nossa máxima, eu vou falar isso aqui com vocês 1 milhão de vezes, ó. Se há PA, não há OD. O objeto direto vira o quê? Sujeito paciente. De modo que a nossa questão tenha como resposta a letra A. De amanhã eu vou estudar português e eu estarei aqui para estudar português com vocês. Bom, então, se você quiser, usando lá a nossa lógica, né, de fazer fichas e poder ali, consolidar o conhecimento, vamos fazer uma de análise sintática, porque você vai entendendo que isso aqui é o cabeçalho da sua ficha. Você está em análise sintática. Aí a sua ficha pode ser acerca de condições de passiva. Então, eu tenho as condições de passiva para a ficha, beleza? Primeira coisa é que a gente sabe que em português a passiva ela só se dá a partir de verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Por quê? O objeto direto é que vira sujeito paciente. Então, aqui, ó, o objeto direto da voz ativa vira sujeito da passiva. Então, condições de passiva. A gente já sabe que a passiva não apresenta OD, porque o objeto direto vai virar sujeito, né? A gente sabe que eu tenho duas possibilidades de representação da passiva. Eu tenho a voz passiva analítica, que vai ter uma locução verbal, e tenho a voz passiva sintética, que vai ter a partícula si, e esse si tem que ser partícula apassivadora. Então, nossa base aqui
Fazer mais bonitinho, né? Pronto. Nossa base aqui de condições de passivo. Bom, então você tem VTD ou VTDI, é o tipo de verbo que pode formar o quê? Passiva. O objeto direto obrigatoriamente vira sujeito da passiva, não apresenta OD, porque o objeto direto, né, gente, virou sujeito da passiva. A voz passiva analítica, ela vai ter locução verbal, então ser ou estar mais particípio. E a voz passiva sintética, ela vai ter verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto, mais o se, e esse se obrigatoriamente partícula o quê? A passivadora. Isso pensando nas condições de passiva, né? Eu ainda posso ter uma passiva reduzida, né? Que é o que me faria acertar a questão que a gente acabou de fazer, que é essa questão aqui, né? Eu precisaria ter esse conhecimento aqui para acertar a questão. Então, ela pode ocorrer em forma reduzida, né? Aqui, ó, a decisão tomada pelo diretor foi adequada. Tomada pelo diretor, que o diretor o quê? Tomou, né? Então, nesse caso aqui, é tomada pelo diretor, que foi tomada pelo diretor. É passiva reduzida de particípio. Então, ela está reduzida de particípio. Bom, posso ter assim, ó. Foi informado ao rapaz o novo calendário. Então, o novo calendário foi informado ao rapaz. Então, o novo calendário foi informado ao rapaz. E posso ter o seguinte: informou-se ao rapaz o novo calendário. Então, informou-se, um verbo transitivo direto e indireto, o se é PA, ao rapaz é OI, aí a gente fica com uma vontade de colocar que isso aqui é OD, só que vontade passa, é só a gente prestar atenção. Isso aqui é um sujeito que paciente, porque tudo que a gente está falando nesse esquema é exatamente para te dizer o seguinte: o objeto direto na passiva não existe. Ele vira o quê? Sujeito paciente, tá vendo? Então, o objeto não existe, ele vira sujeito paciente. São as condições de passividade ali. Então, na nossa lógica, ó, informou-se ao rapaz sua função, a função foi informada ao rapaz. Então, sua função foi informada ao rapaz. Então, sujeito, paciente. Nossa resposta, letra A, de amanhã vou estudar português e de amanhã estarei aqui para estudar com vocês, beleza? Bom, e aí, como a gente está pensando em análise sintática, fizemos essa questão, vamos fazer mais algumas, para você entender como as bancas cobram esse conteúdo. Então, nosso objetivo aqui é exatamente entender como as organizadoras cobram esse conteúdo aqui. Aí tem uma questão da FUNARC, que é o seguinte: assinale a alternativa adequada aos padrões cultos da língua. Quando a gente olha isso aqui, vai de tudão. Eu preciso fazer uma análise global do enunciado, né? Poderia ser verbo,
pronome, crase, regência, ou seja, tudo. E aí eu vou avaliar as frases. Haja visto o ocorrido no setor, muitas pessoas tiveram problemas para realizar as tarefas que lhe foram delegadas. Bom, as tarefas foram delegadas às pessoas, então eu conferi isso aqui, ó. As tarefas foram delegadas às pessoas, lhes, ok? Só que eu tenho um probleminha no haja visto, que não existe. É haja vista. No sentido de tendo em vista o ocorrido, né? Então só existe haja vista. Em função do ocorrido, tendo em vista o ocorrido, neste caso é sempre o que? Feminino. E aí você vai aprendendo esse tipo de regra, né? Espera-se que as pessoas se sintam seguras em relação às suas escolhas ao longo da vida, tendo paz para seguir. Esta letra B eu achei especialmente difícil. Era crase. Olha o que acontece aqui. Em relação às suas escolhas, tem um azinho aqui e eu preciso colocar a crase. Por quê? Eu teria duas formas de construir essa frase. Poderia ser assim, ó, em relação a suas escolhas, só preposição. Só o artigo não tem jeito, tá? Ou eu teria a possibilidade de preposição mais artigo, que é isso aqui, ó, com crase. Em relação às suas escolhas. Por que, Flávia, você teria as duas opções? Porque é facultativo o uso de artigo antes de pronome possessivo. Então, eu tenho a opção com artigo, o a da palavra relação em relação a, mais o as, que é o artigo. O a tem que estar aqui. Em relação a, o a está aqui e sem artigo. Então, o artigo é facultativo, eu posso usar ou não. Né? Artigo antes de pronome possessivo é facultativo. Então, artigo antes de pronome possessivo é facultativo. Agora, a crase eu vou ter que analisar o contexto. No caso aqui, como eu coloquei no plural, a crase era obrigatória. A minha outra forma de escrever seria colocando apenas a preposição. Aí não poderia ter esse S, tá vendo? Então, aqui eu tenho uma situação de crase que vai ter que aparecer, ó, porque eu tenho a opção sem artigo, e aí vai ficar as suas, com preposição e artigo, porque a preposição é obrigatória, tá, gente? Com preposição e artigo, o que vai ocasionar a crase. Então, a letra B está errada, porque está faltando crase. Né? É uma pegadinha, né? Às vezes o aluno olha e fala assim, mas não tem um negócio que antes de pronome possessivo, a crase é facultativa? Depende. Esse pronome possessivo teria de estar no singular, e o que é facultativo antes do pronome possessivo é o artigo. Então, eu preciso avaliar a situação. Por exemplo, aqui, se eu fosse colocar o artigo facultativo, eu teria a opção de usar apenas a ou de usar crase, preposição mais artigo, porque a preposição aqui é obrigatória. Tem a ver com essa expressão em relação a. Então, a expressão é essa daqui, ó. Então, a preposição integra a expressão, quer dizer, a preposição é obrigatória. Logo, eu posso ter somente a preposição ou a preposição e o artigo, já que o artigo antes do pronome possessivo é facultativo, beleza? Bom, ninguém opôs-se ao casamento dos dois, exceto a mãe dele, que queria o filho apenas para si. Nossa, Jesus, que mãe que é essa, né? Pois eu não, tô doida para os meus casarem. Tá? Casa. Vai lavar um bocado de roupa, um bocado de vasilha para ver como é que é, né? Pelo menos não vai deixar nada sujo para a mamãe lavar. E eu vou almoçar na sua casa, não tem essa de vai almoçar comigo, não. Beleza? Então, esta vai ser uma questão importante, né? Então,
Então, continuando a nossa questão aqui, olha o que a gente tem na letra C. Ninguém opôs-se ao casamento dos dois, exceto a mãe dele, que queria os filhos apenas para si. Então, já falei meus meios para casar. Preocupado com isso não. Ó, ninguém é um pronome indefinido de valor negativo. Logo, gente, aqui é um caso obrigatório de próclise. Então, caso obrigatório de próclise. Ninguém opôs-se, não tem jeito. Tem que ser ninguém o quê? Se opôs. Então, isso aqui é morte, asfixia e envenenamento. Ninguém se opôs ao casamento dos dois, exceto a mãe dele, que queria o filho apenas para si. E o apenas para si estava até lindo, né? Mas não adianta, porque o resto estava errado. Bom, sobrou-nos, então, letra D, de Deus ajuda o menino que senta e estuda. Apesar de ele ser uma boa pessoa, isso aqui está certíssimo, apesar de ele ser, tinha dificuldade em se relacionar com outras pessoas. Tinha dificuldade em ou tinha dificuldade de se relacionar com outras pessoas, as duas preposições são aceitas. Então, de modo que a gente tem como resposta a letra D. O que a gente teve de erro aqui, ó? O certo haja vista, aqui faltou o acento grave, e neste caso da letra C a gente teve um problema de colocação pronominal. Flávia, mas eu achei muito estranho esse negócio de apesar de ele. Então, vamos resolver isso de uma vez fazendo uma ficha, porque aí a gente já vai ter um pouco mais de propriedade acerca dessa regra, tá? Então, bora lá fazer uma ficha. Você está empolgada ainda, e aqui tá para cair uma chuva, né? Espero que não comprometa a nossa aula, né? Não acabe a energia, por exemplo. Bom, então a gente está em análise sintática. Uso de preposição, né? Vou até colocar assim, a preposição é o de mesmo, tá? Simplificar. Preposição de antes de infinitivo. Qual é a nossa regra, tá? A nossa regra ela é essa daqui, ó. Não se admite contração da preposição de a artigos ou pronomes. Eu vou te dar exemplos, né? Antes de infinitivo. Então, ela não pode. Então, não se admite contração da preposição de artigos ou pronomes antes de infinitivo. Ô, Flávia, como é que eu vou fazer, então, essas frases? Me explica melhor essa situação. Ó, a maneira dele agir me agrada. Essa frase está errada. Não existe a maneira dele agir. Isso aqui está errado. O certo vai ser assim, ó, a maneira de ele agir. Por quê? Porque o sujeito não pode ser preposicionado. Então, não se admite a contração da preposição de artigos ou pronomes antes de infinitivo. A maneira de ele agir. Não posso juntar. Me agrada. Vamos supor que eu tivesse assim, apesar de, vou colocar assim, do Brasil ser um país rico, possui
muitos problemas. Então, apesar do Brasil, a gente já sabe que isso vai estar errado, tem que ser apesar de o Brasil ser um país rico, possui muitos problemas. Então, apesar de o Brasil ser um país rico, possui muitos problemas. Então, apesar de o Brasil. Então, aqui tá certo. Aqui tá certo. Eu dei um exemplo com pronome, um exemplo com preposição, né? E as demais frases estão erradas, né? Errado. Errado. Então, ó, não se admite a contração da preposição de artigos ou pronomes antes de verbo infinitivo. Então, a maneira de ele agir me agrada. Apesar de o Brasil ser um país rico, possui muitos problemas. Essa que vai ser a lógica. Logo, ó, apesar de ele ser uma boa pessoa, não tinha dificuldade em se relacionar com outras pessoas. Isso acontece porque lembre-se de que o sujeito não pode ser preposicionado. Então, lembre-se de que o sujeito não pode ser preposicionado. Então, sujeito não pode ser preposicionado. É a mesma coisa que vai acontecer aqui. O que vai, vamos dizer assim, atuar aqui é exatamente o fato de o sujeito não poder ser preposicionado, tá? O sujeito aqui é o Brasil, né? O Brasil. Aqui um ele. Tá vendo? Então, beleza. Já sabemos que isso pode aparecer na nossa prova, já sabemos que o conteúdo de análise sintática é o mais cobrado em concurso público, e a gente continua fazendo umas questões de sintaxe só para a gente ter ali uma noção de como o drama será. Então, eu tenho lá assim, ó, assinale a alternativa em que a oração destacada, então, uma questão de classificação de oração, tenha sido adequadamente classificada. Adequadamente, eu quero a certa. Então, vou analisar todas. Não se sabe qual será o resultado da prova. Olha, havia um si no meio do caminho havia um si. Si, gente, é sempre importante. Então, eu tenho lá assim, ó, quem sabe, sabe algo, o si é PA. Se A, PA, como é que é a nossa máxima? Se A, PA, desde o primeiro dia de aula a gente já tem que saber isso. Não há OD. Quer dizer, o objeto direto vira sujeito paciente, só que ele pode virar um sujeito paciente oracional. Por quê? Porque a vida não é simples, porque a vida não é fácil. Então, ele pode ser um sujeito paciente e ainda oracional. Oracional porque tem verbo. Então, olha o que eu tenho. Não se sabe qual será o resultado da prova. Qual será o resultado da prova não é sabido. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Por que subjetiva, Flávia? Por causa do se. Se há PA, não há OD, o objeto direto vira sujeito paciente. Letra B. Tinha medo de que ele não voltasse. A letra B, o menino olha e fala assim, preposição. Aí ele já pensa, né? O coração dele já dá aquela disparada, ele pensa. Preposição, objeto indireto. Meu filho, ponha na cabeça. Nem tudo que tem preposição nessa vida é objeto indireto. A preposição, ela aparece em diversos contextos sintáticos. Ela não é um adereço específico do objeto indireto, não, porque senão a gente acaba misturando as coisas.
Então, tinha medo de que ele não voltasse. Medo não é verbo. Eu medeio, tu medeias, tem isso não. Medo é nome. Medo é um substantivo abstrato. Se esse medo é um substantivo abstrato, essa oração que está aqui é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Ela está completando um nome. Quem tem medo de. Não é verbo. Para ser uma objetiva indireta, eu preciso ter verbo, né? Aqui, ó, necessário completar um verbo transitivo indireto. Não é o caso. Medo é nome, beleza? Esperava que tudo ficasse diferente com o tempo. Quem espera, pode ser um ele esperava, né? Ou eu esperava, tanto faz. Verbo aqui, tanto faz. Quem espera, espera algo. Esse que está aqui, gente, é uma conjunção integrante. Depois a gente vai estudar mais em profundidade, mas a gente vai saber que a conjunção integrante introduz oração subordinada substantiva. Então, quem espera, espera algo. O que eu estou esperando? Isso aqui tudo. Então, é uma objetiva direta. O cara tentou te confundir por causa da palavra tempo aqui, né? Mas não tem nada a ver. É uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Logo, a minha resposta letra D de devo estudar para tomar posse no próximo concurso que eu fizer. Não respondeu se voltaria cedo para casa. O menino olhou para esse si e pensou assim, ô Flávio, mas o si não é condicional? Depende. Se você estudar, você saberá que a depender do tipo de si, ele pode ser condicional ou não. No caso aqui é uma conjunção integrante. Não respondeu, ele não respondeu, né? Se voltaria cedo para casa. Então, não, um adjunto adverbial de negação. Quem responde, responde algo. O que ele não respondeu? Se voltaria cedo para casa. Então, nesse caso, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. E esse se que você está vendo aqui, ele não é condicional. Esse se é uma conjunção integrante. Então, isso aqui, ó. Logo, ela é uma objetiva o quê? Direta. Logo, nossa resposta, letra D, de deve estudar a classificação de oração. Ô Flávia, mas uma banca tipo Sebrasp não cobra isso não, né? Cobra. Só que às vezes de outro jeito, né, gente? Quando o Sebrasp faz uma prova de item, é muito comum que ele coloque lá, por exemplo, assim, no terceiro período do primeiro parágrafo do texto, que agora ele não põe linha mais não, agora é assim, né? Então, desde 2022, que o Sebrasp já não coloca mais linha. 21, 22, depois da pandemia, ele resolveu falar assim, não vou linha não, porque eu quero dificultar a vida do menino. Então, ele vai lá e coloca para você assim, no terceiro período do segundo parágrafo do texto, a terceira oração é subordinada substantiva, ou funciona como sujeito. Então, ele cobra isso sim, só que de outra forma, né, dentro de um desenho que é mais, de uma prova de item, que é mais frequente. Ô, Flávio, o Sebrasp não tem prova de múltipla escolha, não? Tem. A gente vai ver os dois cenários ao longo do nosso curso, beleza? Bom, então aqui a gente pensou acerca das questões que vão, por exemplo, trabalhar classificação de oração. É uma matéria que cai, faz sentido a gente estudar, e aí a gente vai para mais uma questão de análise sintática, para você entender como esse conteúdo é cobrado. O verbo que pode ser corretamente flexionado em uma forma plural, sem que nenhuma outra alteração seja feita na frase. Então, eu quero um caso de dupla concordância. Eu quero uma frase que já admita mais de uma concordância. Estou procurando isso aqui, ó.
Se eu quero ver que pode ir para o plural sem que nenhuma outra alteração seja feita, eu estou procurando um caso de dupla concordância. Vou falar um que você provavelmente já ouviu falar. Quando você tem a maioria dos presentes, a maioria dos alunos, uma expressão partitiva seguida de uma palavra plural. Então, a maioria dos presentes, a maioria dos alunos pode ou podem estudar aqui. Então, a maioria dos presentes pode ou a maioria dos presentes podem estudar aqui. Eu posso fazer a concordância lógica com o núcleo ou atrativa. Mas, na nossa questão, a regra é outra. Só te mostrando o que é um caso de dupla concordância, tá? Eu tenho lá o seguinte. No estado de São Paulo, atualmente, a taxa de fecundidade já atinge níveis de reposição. A taxa atinge. Isso é uma concordância lógica e obrigatória. O núcleo é singular, aqui apenas singular. Não tem outra opção. No ano 2000, cada um desses grupos continuou a declinar. Continuou, cada um. Cada e nenhum como núcleo do sujeito, obrigatoriamente a terceira do singular. Então, aqui, ó, apenas singular. No modelo europeu, ocorreu grande desenvolvimento social e aumento de renda. Grande desenvolvimento social e aumento de renda é um sujeito composto posposto ao verbo. Opa, achei a minha resposta. Quando eu tenho sujeito composto posposto ao verbo, eu posso concordar com o mais próximo ou com o conjunto, ou ocorreram. Concordando, no caso, com os dois. Ocorreram grande desenvolvimento e aumento de renda. Então, eu posso concordar com o conjunto ou com o termo mais próximo. Flávia, não consegui entender. Vou fazer uma fichinha disso, mas vamos só analisar as outras. A nossa resposta a gente já sabe que é essa, que é um caso de dupla concordância. Qual que é esse caso na questão que a gente está analisando? Sujeito, composto, posposto ao verbo. Então, se eu tiver sujeito, composto, posposto ao verbo, eu posso concordar com o mais próximo ou com o conjunto. A regra me faculta a concordância. E é exatamente o que ele quer. Um caso de dupla concordância, beleza? Na América Latina, observa-se hoje um fenômeno semelhante ao ocorrido na Europa, porém com implicações diferentes. Um fenômeno é observado, o núcleo é fenômeno. Esse sim, inclusive, é uma partícula pacificadora, VTD, só tem um núcleo, né? Sujeito simples, expresso, só tem um núcleo, ele é singular, não tem outra opção não, né? Apenas singular. Então, não tem outro jeito. Na América Latina, em especial no Brasil, houve um processo de urbanização sem alteração da distribuição de renda. Gente, verbo haver com valor existencial, caso de oração sem sujeito, ele nem varia, né? Então, caso de oração sem sujeito, beleza? Esse verbo aqui, ó, fica sempre na terceira do singular. Ele nem varia, né? Ele é um verbo impessoal. A gente vai estudar isso 1000 vezes ao longo do nosso curso, né? Tipo, 1 milhão de vezes estudando isso aqui. Então, sempre na terceira do singular, beleza? Respirei, pensei, nossa, que questão difícil. Não, não tem nada difícil. A questão é que você precisaria conhecer regras. E aí, no caso aqui, ó, vamos lá pensar numa ficha. Você teria que ter esse conhecimento aqui, ó. Análise sintática. Aí a gente está em concordância. E aí, no seu caso, a gente ainda poderia caso facultativo.
Que aí você poderia agrupar todos os casos facultativos, por exemplo, na hora de organizar suas fichas, tá? Então, o nosso caso aqui é esse daqui, ó, sujeito composto. Composto quer dizer, tem que ter mais de um núcleo. Posposto ao verbo, ele tem que estar depois. Se eu tiver um sujeito composto posposto ao verbo, eu posso realizar a concordância lógica. A lógica é com um conjunto, tá? Com todos os núcleos que integram o sujeito. Ou eu poderei realizar a concordância atrativa. O que é a concordância atrativa? Com o termo mais próximo. Então, posso fazer a concordância lógica e posso também fazer a concordância atrativa. Então, imagina que eu tivesse assim, ó, existe, vou colocar no plural primeiro, ó, existem solução e argumento para tudo. Então, ó, solução e argumento são os núcleos do meu sujeito. Solução e argumento existem no plural. Mas a regra me permite também fazer isso aqui, ó. Existe solução, claro que o primeiro tem que estar no singular, né, gente? Que é atrativo, é com o mais próximo. Se o mais próximo tivesse no plural, aí obrigatoriamente meu verbo iria para o plural. Então tem que observar. Existe solução e argumento para tudo. Então tem que olhar o que está acontecendo. Então existe solução e argumento para tudo. Neste caso aqui, a concordância se deu apenas com o termo mais próximo. Então, aqui a gente fez uma concordância atrativa, só com o mais próximo, e aqui a gente fez uma concordância lógica. As duas são adequadas de acordo com a norma culta. Então, sujeito composto posposto ao verbo. Se o sujeito viesse anteposto, gente, só poderia ser plural. Então, aqui, ó, só para a gente, né? Solução e argumento existem para tudo. Somente assim. Porque aqui, ó, anteposto. Então, se tiver anteposto, só concordância lógica, para deixar aí já explicado, né? Então, se vier anteposto, somente concordância lógica. Solução e argumento existem para tudo. Beleza? Então, a gente vai fazendo fichas, vai entendendo um pouco mais os pedacinhos da matéria. Claro que nós vamos estudar concordância paralelamente e nós temos mais duas questões antes de fechar este bloco de análise sintática. Peguei uma questão que é grande, é pesada, porque ela mistura várias matérias, mas a gente tem que pensar que essa vai ser a realidade da nossa prova, tá? Ao contrário do que ocorreria mais tarde, no momento em que a cisão entre os adeptos da razão de um lado e os adeptos da emoção de outro provocaria uma fragmentação da consciência europeia no século XVIII, prevalecia uma cultura bem integrada, em que poetas enalteciam os feitos da ciência e pensadores celebravam as realizações da arte. Considerando as relações de sentido estabelecidas no texto, afirma-se corretamente. Ah, Flávia, então a questão é de semântica, não é? Porque na hora que a gente vai olhar, flexionados no mesmo tempo e modo, morfologia. Trocar por conector, semântica e, obviamente, conjunção. Aqui, emprego de pronome.
Então, a questão cobrou tudo e mais alguma coisa. Aqui, conector. E aí, na letra E, é que ela cobrou análise sintática, porque ela exerce a mesma o quê? Função. Então, ela fala, mas você pegou essa daqui para exemplificar, só para você perceber que, às vezes, as questões, aliás, assim, as questões mais interessantes de prova, no sentido real, tá, gente? São as mais fáceis, são as mais difíceis, mas são as que geralmente vão separar os aprovados e nomeados dos só aprovados ou daqueles que, infelizmente, estão ali, né, ainda buscando um lugar ao sol. As questões mais interessantes para você tomar posse do seu sonho são aquelas que efetivamente misturam os conteúdos mesmo, como essa daqui. Então, elas vão trazer ali uma misturinha, e é essa misturinha que a gente está buscando, porque nós vamos sair deste curso sabendo isso tudo. Pode ter certeza disso. Olha, os verbos ocorreria e prevalecia estão flexionados no mesmo tempo e modo, com a finalidade de indicar hipótese. O ocorreria é um futuro do pretérito e realmente designa hipótese. O provocaria é um futuro do pretérito e realmente designa hipótese. Só que prevalecia é outra coisa, é pretérito imperfeito do indicativo e mostra uma ação recorrente no passado. Né? Uma ação que se repetia no passado. A mesma coisa acontece com a enaltecia e a mesma coisa acontece, por exemplo, com o celebravam, também é imperfeito. Então, aqui, ó, tudo que é imperfeito merece uma vainha, porque já era. Isso aqui a gente vai trabalhar esse mnemônico 1000 vezes. Mas é esse i aqui. Então, aqui eu tenho um futuro do pretérito, cuja terminação é ia, e eu tenho um pretérito imperfeito do indicativo, cuja terminação é ia. Olha que maldade. Então, errado. O segmento, no momento em que, pode ser substituído por quando. Bom, essa é boa, né? Eu tenho lá assim, ao contrário do que ocorreria mais tarde, no momento em que a cisão, quando a cisão entre os adeptos da razão de um lado e os adeptos da emoção de outro, provocaria uma fragmentação da consciência europeia. Então, essa é boa. Ah, mas para eu marcar essa, eu preciso olhar as outras. Isto. O segmento em que poetas... Então, substituir por cujo já é difícil, mas ainda tem uma coisa aqui, ó. Cujo não aceita artigo depois. Então, isso aqui é morte e asfixia. Mas já não era posse. Então, a gente está colocando o erro aqui, ó, mas ainda não há posse. Então, nem dá para fazer essa substituição nem consertando, tá? Então, olha o que acontece. Em que poetas enalteciam. Então, eu tenho uma cultura bem integrada, na qual poetas, eu poderia substituir, enalteciam os feitos, cujo não tem jeito, porque não há posse. Então, eu poderia fazer na melhor das hipóteses, isso aqui, ó, na qual. Mas aqui, uma coisa que já era proibida, que era o uso de artigo. Ah, mas Flávia, se eu colocasse cujos poetas, poderia? Não. Por quê? Porque não é posse. Então, nem cujos poetas. Flávia, mas eu não sei nada de análise sintática, mulher, eu ainda não estudei isso. Calma, calma. Vamos estudar tudo isso juntíssimos. Você não precisa ficar ansioso. Aqui a gente só está vendo como é que cai mesmo. O que eu quero? Que você saia dessas primeiras aulas tendo noção da sua responsabilidade de estudar e eu da minha, de fazer com que você dê conta dessa questão no fim do curso. Né? Então, você precisa dar conta dela no fim do curso. Ao contrário, pode ser substituído por a despeito, tá? Bom, a despeito do que ocorreria mais tarde e ao contrário do que ocorreria mais tarde. São bem parecidos, mas o ao contrário é uma ideia de oposição mesmo. E o a despeito de, gente, é uma ideia de concessão. Então, são parecidos, mas não são
idênticos. Então, esse daqui dá uma ideia de oposição, né? Contrário mesmo. E esse daqui, a despeito de ser uma boa pessoa, quer dizer, é uma exceção. Exceção à regra, uma concessão. Os segmentos, os feitos da ciência e uma cultura bem integrada exercem a mesma função sintática, tá? Então, eu tenho lá assim, em que poetas enalteciam os feitos da ciência, objeto direto, os feitos da ciência. Então, só passar o marca-texto aqui para você entender a frase. Ó. Poetas enalteciam os feitos da ciência. Os feitos da ciência, objeto direto. E uma cultura bem integrada. Então, estou lá procurando uma cultura bem integrada. Aqui, ó. No século XVIII, prevalecia uma cultura bem integrada. Uma cultura bem integrada prevalecia. A cultura é que prevalecia. Esse termo aqui é sujeito. Então, eles têm a mesma função? Não. Funções diferentes. Uma cultura bem integrada, sujeito, e os feitos da ciência, objeto direto. De modo que a nossa resposta realmente era a letra B, de bom continuar estudando. Nem um pouco fácil a questão, gente. É uma questão que envolve vários conhecimentos sintáticos. Mas por que eu trouxe esta questão em especial? Porque ela mistura outros elementos gramaticais que a gente já viu, né, em aulas passadas, só que, obviamente, de todos esses conteúdos, repito, serão detalhados. Mas eu quero que você saia daqui sabendo o seguinte, beleza, o meu compromisso, por que eu tenho que fazer fichas? Eu preciso fazer fichas porque são muitos conteúdos. E eu preciso dar conta deles daqui 6 meses, daqui 1 ano, quando efetivamente eu estiver preparado para tomar posse do meu concurso, da minha vaga. E eu sei que isso vai acontecer, mas depende aí do seu esforço. E eu sei que você está, como é que eu posso dizer, imbuído em fazer esse esforço, tá? Bom, vamos para a próxima questão. Está clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto. Primeira coisa, toda vez que vier livre comentário, quer dizer, não é uma questão de texto. Livre quer dizer, escrevi de trás da orelha. Não é, tá? Eu tenho que olhar clareza e correção gramatical. Sabe o que é isso? Norma culta. CRAS, regência, concordância, é isso que eu estou olhando, tá? Então, ó, dentre as muitas formas de discriminação, estou olhando até a ortografia, consta as que incidem sobre direitos inquestionáveis socialmente, que muitos buscam ignorar. Então, ó, constam, aqui, ó, essas constam, ó, as que incidem sobre direito, constam, que muitos buscam ignorar. Esse aqui já é um objeto, não tem isso aqui não. Então, muitos buscam ignorar as que incidem. O que já substitui aqui, o que é o objeto direto, né? Então, muitos buscam ignorar as que incidem sobre direitos inquestionáveis socialmente. Então, eu tenho um problema de concordância e eu tenho um problema de coesão, porque esse las aqui está repetindo esse que, ó. Então, era ignorar, não tem esse las aqui, não. Então, ó, dentre as muitas formas de discriminação, constam as que incidem sobre direitos inquestionáveis socialmente, que muitos buscam ignorar. Muitos buscam ignorar as que constam. E aqui, elas constam. Erro de concordância. Já há algum tempo, no sentido de já faz algum tempo, né, os grupos identitários buscam afirmar-se no espaço social, de modo a fazer valer seus legítimos e específicos direitos. Bom, me parece uma boa opção, mas eu vou avaliar o resto, né? É uma espécie de armadilha irônica quando um grupo específico, aí ó, começou uma oração deslocada, ao lutar por seus direitos, vírgula. Isso é uma oração subordinada adverbial intercalada. Ela precisa vir entre vírgulas, tá? Então, ela precisa vir entre vírgulas. Ao lutar por seus direitos, acaba os ignorando. Então, logo,
lhes pareçam alheios. Tá? Acaba, tirar esse hífen aqui, porque ignora os direitos, né? Não tem a ver com acabar. O os aqui é complemento do ignorar. Acaba os ignorando. Ó. Ele não é complemento do acabar. Acaba os ignorando, tão logo lhe pareçam alheios. Vamos só pensar aqui. Os direitos pareçam alheios a ele, o grupo específico. A frase é estranha, né? Porque a FCC adora uma frase invertida, mas olha, o grupo específico aqui, ó. Quando um grupo específico, ao lutar por seus direitos, acaba os ignorando, ignorando os direitos, tão logo esses direitos pareçam alheios a ele, ao grupo. Né? Então, aqui, se eu for retomar grupo, tem que ser no singular. Né? Então, quando um grupo específico, né, acaba ignorando esses direitos, quando esses direitos pareçam alheios ao grupo. Aqui, ó, só para você entender, ao grupo. Mas se você não tivesse visto isso, você já ia perceber, por exemplo, o mais fácil aqui, que é a vírgula. Tá? Mas ainda a gente tem o complemento, é do ignorar. Aqui a gente tem uma remissão equivocada, vários probleminhas na mesma frase. No caso de não houver, aqui é no caso de não haver, o verbo está no infinitivo. No caso de não haver organização, o reconhecimento público fica mais difícil para a pretensão, a ortografia na FCC, você vê como é que é a vida, ó, para a pretensão que alimentem alguns, né? Alguns grupos alimentam a pretensão. Então, para a pretensão que alguns grupos que alimentam alguns grupos minoritários. Aqui, ó, alguns grupos alimentam a pretensão com esse. Então, no caso de não haver organização, tá vendo? Eu tenho conjugação de verbo, eu tenho problema ortográfico e eu tenho aqui a conjugação desse verbo também. Consta que a maior dificuldade de ampla integração dos grupos minoritários consiste, não posso separar sujeito do quê? Predicado. A maior dificuldade consiste. Dificuldade que é o núcleo, né? Eu não posso separar sujeito do predicado e o verbo tinha que ficar no singular. A maior dificuldade consiste na fragmentação anterior, tá? Que os proporcionou uma causa. Bom, proporciona uma causa a eles, que lhes proporcionou uma causa. Esse aqui que é o OD. A causa proporcionou a eles a fragmentação anterior. Fica certinho, tá? Porque a frase é toda invertida, ó. Nossa, Flávia, eu não consigo entender essas frases da FCC, é a vida, né? Que é uma causa proporcionou a eles, aos grupos minoritários, né? Fragmentação anterior. A fragmentação é representada pelo pronome aqui, ó. Esse aqui é o sujeito, esse aqui é o objeto direto, beleza? Bom, e com isso, a gente conclui a nossa exposição básica do que seria cobrado em análise sintática. Ai, Flávia, mas eu acho a análise sintática uma matéria tão chata, eu acho que a gente não deveria estudar isso, é a mais cobrada em prova. Então, não tem jeito. O que a gente vai fazer para fechar a nossa aula? Aquele mapinha resumindo o que a análise sintática vai trabalhar, e aqui é muita coisa. Então, quando a gente pensa na análise sintática, a gente está pensando sempre no enunciado. Logo, a gente já sabe que a nossa relação é frase, oração e período. E aí a gente tem o que ela estuda, né? Período simples. E aí, por consequência, os termos da oração. Período composto. Por consequência, a classificação das orações. Concordância,
regência, crase, pontuação, colocação pronominal. E a gente ainda vai colocar na conta da análise sintática tipos de quê, mas é morfossintaxe, né? Tipos de si e funções sintáticas dos pronomes, tanto relativos quanto oblíquos. Isso tudo vai estar na lógica da análise sintática. Realmente é o conteúdo mais extenso e é o que mais cai. Então, a gente vai estudar o período simples, os termos da oração, o período composto, a classificação das orações, concordância, regência, crase, pontuação e colocação pronominal. Todos esses conteúdos são conteúdos afeitos à análise sintática, beleza? Então, tudo isso aqui precisa ser estudado. Não tem jeito. É muita coisa? É. Você vai dar conta? Sim, porque um monte de aluno tem o nome no diário oficial todos os dias e dão conta. Então, por que você não daria, né? Então, vamos partir do pressuposto bem básico. Se alguém conseguiu, você também consegue, tá? Dificuldade, gente, todo mundo tem. Problema, todo mundo tem. Então, os seus não são maiores nem menores que os de ninguém. Eles só são problemas transponíveis, beleza? Vai dar certo. É manter o foco e estudar bastante. Então, acabamos este bloco.